Gente, algumas músicas que parecem tão bonitinhas, mas são como o canto da sereia, que te atraem e depois te afogam. Algumas dessas canções são raridade e ninguém explica a Deus, que tem muito a ver com a cançãozinha que eu coloquei pra vocês ali do rapaz ali. Curta, comente, se inscreva e bora pra mais um vídeo. Então, gente, antes de analisarmos essas duas canções, eu acredito que a gente precisa tomar muito cuidado para não sermos excessivamente críticos. Eu já vi pessoas analisando músicas ou pregações e eles estavam agindo como fariseus. A pessoa tentava, sabe, de todo jeito, achar um defeito na música. Não tinha um coração que tentava entender, que tentava ser benigno, sabe? Não, isso não é cristão. Isso muitas vezes é motivado por um coração invejoso que não pode ver alguém fazendo sucesso, que precisa dar uma criticadinha, sabe? Os fariseus eram assim. João não comia, João Batista. Eles criticavam. Jesus comia, eles criticavam também. Então a gente precisa se precaver e pedir que Deus tenha misericórdia de nós, para que ao analisarmos as coisas, nós não sejamos excessivamente críticos. Mas por outro lado, também não podemos, em nome do amor e da misericórdia, engolir tudo, gente. Não podemos aceitar tudo, porque isso também é prejudicial. Por isso que Jesus resumiu bem a ideia, que a gente tem que ser puro como uma pomba, inocente como uma pomba, e ao mesmo tempo esperto como uma cobra. Às vezes a gente inverte, né? A gente é maldoso como uma cobra e burro que nem uma pomba. Enfim, que nós não sejamos assim. Mas a gente precisa analisar as coisas porque nós estamos consumindo material, pregação, música, e isso nos influencia. Então como que a gente pode falar assim, não, vamos ficar quieto e deixa cada um falar o que quer? Isso é o capeta. Isso é a estratégia do diabo, em nome do amor, para que a gente aceite todo tipo de mentira. Então, que a gente possa ser verdadeiros e amorosos ao mesmo tempo. Com base nisso, vamos dar uma analisada nessas duas músicas que para mim são horríveis. Vamos começar por Raridade. A música Raridade é do Anderson Freire. Para mim, é a versão moderna de uma música antiga que eu aprendi a cantar. Assim, quando um amigo parecia arrogante ao meu lado, eu falava, ou então eu mesmo, e eu dizia, eu exaltado para sempre, exaltado no céu, eu me louvarei. É isso, essa música, gente. A música, ela mistura, assim, conceitos bíblicos, mas mal aplicados, que acabam se tornando um grande equívoco teológico. Por exemplo, a música, ela exalta a obra de Deus, de Cristo, né? A obra de Cristo em nós. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Esse trechinho só, na minha opinião, é totalmente bíblico. Eu acredito que ele esteja falando aqui sobre a doutrina bíblica da justificação pela fé, da eleição, o que a Escritura declara que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Em Romanos capítulo 9, Paulo desenvolve este tema falando que Jacó foi eleito antes mesmo de nascer e ter feito qualquer coisa. Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Nossa, então a música é bíblica? Aí é que tá, ou aí é que não. Logo após falar sobre eleição, logo após falar algo muito parecido com esse trecho que a gente acabou de ver aqui da música, Paulo, ele fala sobre isso, sobre a graça, sobre o fato de que somos eleitos pela graça, e aí então ele faz o quê? Ele passa a louvar a Deus, e não a si mesmo, como acontece na música. Gente, pense no absurdo que é cantar essa música Raridade. Você é precioso, eu não lembro a melodia, mais raro do que o ouro de Ofir, oh meu Deus. Tá, sim, eu sou precioso, eu sou uma bênção, eu sou demais, há poucos como eu. Você lembra quem cantou assim? Senhor, graças te dou, porque eu não sou como este publicano, comum, pecador. Eu dou até o dízimo, dou o dízimo até da hortelã. Quem faz isso? Eu sou ou não sou uma raridade? Então, sabe, gente, músicas assim são frutos de um coração carente, de uma geração carente. Por sinal, eu falei um pouco neste vídeo aqui, ó, sobre teologia da autoestima. Eu falei um pouco sobre isso. E eu disse que o abandono por parte dos pais, mais essa crença exacerbada de que tudo que o seu filho precisa é ter a autoestima elevada, pariram a pregação modernete, que eu denomino como teologia da autoestima. Ora, se a teologia da prosperidade visava e visa encher o seu bolso, a teologia da autoestima visa inflar o seu ego. E, obviamente, toda canção, ela é expressão dos nossos valores e crenças. Na era da pregação do você é o centro, não poderíamos esperar ter outra coisa do que expressões artísticas, musicais como raridade. Vejamos outro trecho. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Então assim, não chore se o mundo ainda não notou. Apesar de ele falar ali depois, né, ó, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, mas ele tem essa parte aqui, né, ó, não chore se o mundo ainda não notou.
pelo amor de Deus, gente, pega a fralda aí pro Joãozinho que tá chateadinho, preocupado com o fato de que o mundo não liga pra ele. Gente, que carência é essa? Viu, mães? Você deixa seu filho largado sem carinho, aí ele se torna fraco psicologicamente, uma isca fácil nas mãos desses músicos e de pregadores da camisetinha apertada e cérebro largo. Você lembra da música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu. Pronto. Raridade é a versão gospel desse conceito de autoexaltação. Claro que tem um verniz evangélico ali, né? Mas é isso, gente. Sabe, muita gente ao comentar essa música enaltece o fato de que o homem não é ouro de Ofir, coisa nenhuma, que o homem é pecador. Veja, essa análise está parcialmente correta, porque nós vemos homens de Deus, mesmo depois de regenerados, chamando a si mesmos de pecadores. Entretanto, o homem, mesmo caído, ele é realmente algo grandioso. No Salmo 8, por exemplo, o salmista diz que o homem foi feito menor apenas do que Deus, e Deus o cobriu de glória e honra, e fez com que o homem dominasse sobre toda a criação. Ou seja, não é pouca coisa. O ser humano é mesmo algo grandioso. A complexidade do corpo humano, por exemplo, é um negócio assombroso. Davi descreve o nascimento, a formação de um ser humano no ventre, como algo miraculoso. Tudo isso é verdade, mas daí, eu cantar sobre mim mesmo, que eu sou raro, que eu sou espetacular, não dá, gente. Que Deus nos cubra de glória, não nós mesmos. Quanto a nós, melhor é dizer como Paulo, no fim da vida, no fim de sua vida cristã, eu sou o pior dos pecadores. E aqui, gente, nós já temos uma dica de como identificar uma heresia. Uma heresia não é uma mentira completa, não é uma mentira escancarada, é uma meia-verdade. É uma verdade levemente distorcida. Mas essa distorçãozinha aí é como um muro que você começa a construir, só um pouquinho, sabe, torto, só um pouquinho. Mas lá na frente, ele estará, sabe, lá na frente, vai estar completamente torto. Portanto, eu creio que seja mais bíblico cantar músicas, principalmente na igreja, né, de exaltação a Deus. Afinal, raro mesmo só ele, né? Só existe um. Outra música terrível, mas adorada por muitos crentes é Ninguém Explica Deus. Olha, gente, essa música é fácil de mostrar a heresia dela. Um argumento. A Anitta gosta da música. Vamos lá. Teologia para explicar, ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, e por aí vai, né? Ó, primeiro o que a gente tem aqui é o seguinte, ninguém explica Deus, é mentira, mas explicar essa música é um pouquinho difícil. Teologia para explicar, Big Bang para disfarçar, o que é isso, gente? Olha, explicar a Deus a gente até explica, agora o que ninguém explica mesmo é o que ele quis dizer aqui. Mas aí é que está, essas frases confusas e às vezes parece que são de propósito, porque é na escuridão que as heresias pululam. É na escuridão que as pessoas tropeçam. Porque é o seguinte, eu vou contar para você o que de fato, como que as pessoas interpretam essa música e por que gente até como a Anitta gosta dessa música. É o seguinte, sabe esses teólogos? Sabe esses pastores que ficam tentando colocar Deus dentro de uma caixinha da religião? Ah, tudo um bando de arrogante. Então faz o seguinte, já que ninguém pode explicar Deus, você dá a sua definição aí do que Deus é para você e fica tudo certo. O seu Jesus pode ser o Jesus da teologia da libertação, que aprova a invasão de terra. Ora, já que ninguém explica Deus mesmo, faz o seguinte, dá a sua definição aí, segue o Jesus que der na sua cabeça e tá tudo certo. E é nesse sentido que você pode, sabe, confessar a Jesus e rebolar o bumbum até o chão. Você pode defender um monte de pautas antibíblicas, mas não interessa, já que ninguém explica Deus, não é? Já que cada um dá a sua definição de Deus, dê a sua também. Então, esse é o problema dessa música. Leva todo mundo a um relativismo, leva ao desigrejado. É verdade, a Bíblia declara, nós não sabemos tudo acerca de Deus. Paulo diz que hoje nós conhecemos em parte. Paulo, ao falar sobre a eleição, a maneira que Deus salvou o povo de Israel, ele fala assim, ó profundidade do conhecimento, da sabedoria, quem pode, sabe, entender por completo a mente de Deus? É verdade isso. O problema é que essa música não anuncia isso. Não anuncia, deixa aí de maneira confusa, pega algo que é verdadeiro, que tem alguns elementos, muitas coisas sobre Deus que nós não explicamos hoje, que nós não conhecemos hoje, que muitas e muitas coisas nós só veremos lá na glória. É verdade isso, mas aí que tá, sabe, lança esse negócio, e aí aquele ímpio que tá lá ouvindo essa música, louco pra mentir, adulterar, pra fazer tudo aquilo que é errado, porque assim, as pessoas, elas querem ter Deus, porque é um peso muito grande, sair pela rua, sem Deus, gente. Imagine, morre um parente e não tem Deus, acabou, seu filho tá morto e azar. Perdeu o emprego? Azar. Mas se você tem Deus, tudo tem propósito. Então as pessoas, elas odeiam o Deus da Bíblia.
Mas elas não querem ficar sem um Deus. Então elas inventam um Deus de acordo com suas paixões e concupiscências. Essa é a verdade. Então, essa música, ela serve simplesmente para acalentar o coração dessas pessoas que inventam um Jesus ao seu gosto, do seu jeitinho. Já que ninguém explica Deus, eu mesmo dou a minha definição sobre quem Deus é. Então, por isso que essa música é perigosíssima. Como qualquer outra heresia, pega uma verdade, distorce essa verdade, e isso então é instrumento para conduzir inúmeras pessoas para o buraco.